Vai. Não vai correr não. Vai. Vai o chão. Aí. Pronto. Vai dar boa noite, pessoal. Boa noite. Avisa que vai esperar agora. Boa noite a todos, né? Vamos aguardar mais um pouco para as pessoas irem chegando. Daqui a pouco nós vamos dar início aos trabalhos na noite de hoje, né? Dando as boas-vindas a todos que estão chegando aqui. Mais uma vez um prazer estar aqui de novo, né? Mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui servindo, né, a Jesus, servindo a Luz e Harmonia, e principalmente, mais uma vez, a oportunidade de estar vindo aqui até o espaço físico, né, a nossa casa espírita, que tantos estão sentindo falta, né, eu mesma sou uma das que estou sentindo muita falta, e com certeza tão querida por todos nós, né, tão bem zelada, bem cuidada, bem tratada, bem olhada por cada um de nós, né? Que bom que, ainda que virtualmente, a gente possa estar junto, né? Nesse momento, nesse horáriozinho, toda segunda-feira, no mesmo horário, uma hora que a gente pode estar junto aqui, compartilhando, né? De alguns ensinamentos, alguns aprendizados, da leitura e dos ensinamentos do Evangelho do Cristo. Isso é muito bom, nós estarmos tendo essa oportunidade de estarmos aqui, né? Então sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente está começando. Quem ainda não leu ou ainda não pegou seu Evangelho, pega seu Evangelho, abre lá no capítulo 16, o item 7, utilidade providencial da fortuna, para que a gente possa já ir dando início às atividades da noite de hoje, né? Vamos fazer a nossa oração, relaxando, levando os nossos pensamentos a Deus, a nosso Pai Maior, serenando os nossos pensamentos, o nosso coração, e pedindo nesse momento que possamos estar concentrados na atividade da noite de hoje, nas palavras, na palestra, pedindo a espiritualidade maior que nos auxilie, que nos assista, que abençoe a cada um de nós que estamos aqui presentes, reunidos nesse trabalho, tanto encarnados como desencarnados, que todos possamos ter a oportunidade de estarmos sendo nesse momento também auxiliados, assistidos, intuídos, que as nossas consciências possam estar sendo despertadas para a prática do amor, da bondade, para a prática do bem nas nossas vidas. E que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. A esta prece nós vamos iniciar os nossos trabalhos na noite de hoje. Como eu falei para vocês, o trabalho da noite de hoje é sobre o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a mamão. O item 7, utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como poderia inferir-se de certas palavras de Jesus, se interpretadas segundo a letra e não segundo a essência? Deus que a concede estaria colocando nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos. Pensamento este que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria, devido às suas atrações, às tentações que ele traz consigo e à fascinação que exerce. É a excitação suprema do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o mais poderoso laço que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Produz tal vertigem que, muitas vezes, vê-se aquele que passa da miséria à fortuna esquecer rapidamente sua primeira posição, esquecer os que a partilharam com ele e os que o ajudaram, tornando-se egoísta e vaidoso. Mas do fato da riqueza tornar a estrada difícil, não resulta que a torne impossível e que não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir-se dela, assim como certos venenos podem devolver a saúde, se empregados oportunamente e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna,
desfaz-te de todos os teus bens e me segue, não pretendia lançar um princípio absoluto segundo o qual cada um deve despojar-se do que possui, pois a salvação só se conseguiria a esse preço. Quis isto sim mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Com efeito, esse jovem julgava-se quite com a lei, porque tinha observado certos mandamentos e, no entanto, recuou à ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não chegava até esse sacrifício. A proposição que lhe fez Jesus era uma prova decisiva para descobrir a profundidade do seu pensamento. Ele podia ser, sem dúvida, ser um homem honesto e perfeito perante o mundo. Não fazer mal a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vaidoso nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe. No entanto, não possuía a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar, uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência de suas palavras, se tomadas na acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna, por ser prejudicial à felicidade futura e fonte de muitos males na terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que pode proporcioná-la, consequência absurda que levaria o homem à vida selvagem. E, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que também é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se até chega a provocar tantos crimes, é preciso atribuir isso não à coisa em si, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ela torna pernicioso o que mais lhe poderia ser útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não pudesse produzir senão o mal, Deus não a teria posto sobre a terra. Cabe ao homem extrair o bem dela. Se a riqueza não é um elemento direto do progresso moral, é incontestavelmente um poderoso elemento do progresso intelectual. Com efeito, o homem tem como missão trabalhar para o aprimoramento material do globo. Ele deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo de modo a um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Para nutrir essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso ir buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo com povo tornam-se uma necessidade. Para torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornando as comunicações mais rápidas. Para trabalhos que são obra de séculos, o homem teve de ir buscar materiais até nas entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais seguro e rapidamente. Mas para realizá-los é preciso recursos. A necessidade fez-lhe criar riqueza, como ela lhe fez descobrir a ciência. A atividade que se faz necessária devido a esses mesmos trabalhos cresce e desenvolve a inteligência do homem. Essa inteligência, que inicialmente ele concentra na satisfação das necessidades materiais, mais tarde irá ajudá-lo a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza o primeiro meio de execução. Sem ela não haveria mais grandes trabalhos, nem atividade, estímulo ou pesquisas. Portanto, é com razão que se considera a riqueza um elemento de progresso. Então, essa foi a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, o item 7, utilidade providencial da fortuna, que é o capítulo que nós vamos conversar um pouco sobre ele aqui hoje. Nós vamos fazer algumas considerações a respeito desse capítulo hoje aqui. Primeiro, eu queria chamar a atenção para vocês, porque nesse capítulo, que é não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16, ele, quando fala sobre a salvação dos ricos, lá no item 2, ele coloca: é mais fácil, Kardec traz para a gente, né? É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, ele traz logo no início desse capítulo
essa ressalva, né, chama a atenção da gente. E aí a gente pega e se pergunta, o que Jesus quis dizer quando ele falou isso? Não é? O que Jesus realmente quis dizer quando ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Será que com essas palavras de Jesus ele está condenando a pessoa que é rica? Ele está condenando a riqueza? Ele está dizendo que a riqueza não é uma coisa boa, não é uma coisa benéfica, né? Vamos compreender melhor um pouco isso aí. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 814, Kardec traz a seguinte pergunta aos espíritos: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Né? E aí a gente vai ver uma outra questão também, que é a questão 815 do Livro dos Espíritos. Qual das duas provas, a riqueza ou a pobreza, é a mais perigosa para o homem? Qual é dessas duas provas a mais perigosa para o homem? E aí ele vai falar a respeito das provas da riqueza e da miséria na questão 816. O rico está sujeito a maiores tentações, mas também dispõe de mais meios de fazer o bem. Contudo, é justamente isso que nem sempre faz. Com sua riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. O rico sempre acha que está faltando alguma coisa e que precisa de mais. E às vezes até aquelas pessoas que não são tão ricas têm às vezes o necessário para viver e acha que ainda precisa de mais. E às vezes já tem o suficiente, até mais do que o suficiente, já podem ser consideradas materialmente ricas e ainda se acham pobres, né? Ainda acham que precisam de mais, que precisam conquistar mais. E aí ele coloca lá na questão 816, a riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Então o problema da riqueza está sendo justamente esse. Desperta em nós paixões, né, vaidade, vícios, desperta em nós, vamos dizer assim, desejos, sensações, né, que nos prendem à matéria e que nos distanciam da nossa vida espiritual, que nos distanciam de Deus. E aí, a riqueza é a causa dos nossos males? Será que a causa dos nossos males está na riqueza? Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Então que a gente possa ter essa certeza, que se a riqueza ela só trouxesse consequências ruins, ela só servisse para o nosso mal, com certeza Deus não permitiria que ela existisse. E nem muito menos que muitos de nós pudessem conquistá-la e pudessem adquiri-la. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 7, né? A utilidade providencial da riqueza. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa como de todos os dons de Deus. Então a culpa não é da riqueza, não é da existência da riqueza, a culpa é nossa, seres humanos, que abusamos da riqueza, que não sabemos utilizá-la com sabedoria, que não temos discernimento para utilizá-la e para geri-la em favor de muitos, em favor daqueles que nos cercam e em favor daqueles que necessitam, né, dessa riqueza. Isso tudo está lá no capítulo 16, a partir do item 7. O que é que a gente vai observar? Em todos os ensinamentos de Jesus, não existe a condenação da riqueza e nem do rico por possuí-la. O que existe é que ela seja usada como um instrumento de progresso por quem a possua. Então Jesus ele não condenou a riqueza. Jesus ele vai simplesmente chamar a atenção daqueles do uso que nós estamos fazendo dessa riqueza.
daqueles que possuem riqueza e como eles estão fazendo uso dessa riqueza. Então, que ela possa ser usada como um meio de progresso, né, para todos aqueles que a possuem, que todos aqueles que a possuem possam geri-la em favor do progresso, né, daqueles que estão ao alcance daquela pessoa que tem como administrar e tem como conduzir essa riqueza. Se assim não fosse, Deus estaria dando a seus filhos um instrumento de perdição, o que seria inimaginável. Já pensou se Deus fosse dar a nós um instrumento de perdição? A riqueza, assim como a pobreza, é uma prova. Só que, segundo o livro dos Espíritos, a riqueza é uma prova mais difícil por causa dos arrastamentos, das seduções que ela exerce sobre nós. Espíritos ainda imperfeitos, egoístas, orgulhosos, vaidosos, né? Então, como a gente ainda está com essas imperfeições, como ainda temos ajustes a fazer, muito a aprender, então a riqueza ainda é um elemento de perdição para muitos de nós. E é aí onde nós devemos analisar e refletir a sua importância enquanto instrumento de progresso, e também devemos refletir a sua importância no processo evolutivo daquele que é considerado rico materialmente falando. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Então, jamais a gente vai entender que a riqueza, ela é um obstáculo à salvação. Porque a gente diria assim, então ninguém vai querer ser rico porque o rico não vai se salvar, não é mesmo? E aí a gente vai e analisa por esse lado. Essas palavras seriam muito radicais se fossem interpretadas ao pé da letra. E a gente vai perceber que essa ideia, essas palavras interpretadas ao pé da letra, elas iriam fugir completamente da ideia de Jesus e completamente da razão. É verdade que a riqueza ela pode ser um obstáculo à felicidade futura do espírito, se ele não souber usá-la para o bem. Então, se o espírito ele não sabe usar a riqueza para o bem, é claro que ela vai ser um obstáculo à sua felicidade. Ela vai ser um obstáculo à sua evolução. Ou seja, o que Jesus realmente quis dizer? Que a riqueza é uma das provas mais difíceis pelas facilidades que ela propicia ao desenvolvimento do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do poder, dificultando o desenvolvimento das qualidades nobres do ser espiritual. Então, devido ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, ao poder, ao fascínio que a riqueza exerce, isso tudo dificulta, né, o desenvolvimento de qualidades espirituais, de qualidades morais. Então, quando a gente se deixa levar por essas situações, a gente vai estar se distanciando, né, do nosso progresso moral e espiritual. É por isso que a riqueza se torna um elemento muitas vezes perigoso, né, dependendo daquele que vai geri-la, que vai administrá-la. E é por isso que Kardec afirma que a riqueza é sem dúvida uma prova mais arriscada e mais perigosa do que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável e não possa ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Então, a riqueza, ela pode ser muito bem empregada, né?
quando a gente vai empregar essa riqueza com sabedoria e com discernimento. É igual alguns remédios que às vezes é perigoso você tomar uma dose maior, você tem que tomar ele na dose certa. Então a riqueza também ela deve ser administrada e deve ser controlada também na dose certa, para que ela possa gerar um bem-estar, para que ela possa espalhar o amor, a bondade, a caridade, aonde quer que ela esteja, por onde quer que ela passe, que ela derrame essa bondade aonde quer que ela passe. A riqueza por si só, ela não é uma coisa ruim, ela não é uma coisa má. Os males que produz são devido ao homem, que se deixa dominar pelos prazeres e facilidades que ela pode proporcionar. Então, a riqueza em si, ela não é um mal, ela não vai gerar o mal, ela não vai produzir o mal. O que é que vai acontecer? O homem, que através do mau uso dessa riqueza, é que vai gerar um mal, é que pode causar um mal, gerar um mal-estar, inclusive querendo humilhar o outro, passar por cima do outro, querendo ser melhor do que o outro, se deixando levar por esse sentimento de orgulho, de egoísmo, de vaidade e não se deixando levar pela simplicidade, pela humildade, pela bondade, pelo amor verdadeiro, pela prática do bem no exercício e na gerência dessa riqueza. Se Jesus houvesse condenado a riqueza, ele estaria também condenando o trabalho, né? A gente já parou para pensar nisso? Se Jesus condena a riqueza, então ele condena o trabalho, porque cada um de nós, o que é que diz aqui esse próprio capítulo na parábola dos talentos? Quando ele entrega um talento a um, dois a outro e dois a outro, cada um tem uma capacidade diferente de gerenciar os seus talentos, né? E de gerenciar a sua riqueza. Um vai ter uma capacidade maior e vai triplicar, vai dobrar o que tem. Outro vai querer preservar aquilo que tem com medo de perder, né? O outro já vai ser mais ousado ainda porque vai crescer aquilo ali em 5, 6, 10 vezes mais. Então cada um tem uma aptidão diferente, tem uma forma de gerenciar a riqueza e um talento diferente para poder gerenciar isso. E logo as mesmas pessoas recebendo a mesma quantidade de dinheiro, de riquezas ou de talentos, elas vão se diferenciar lá na frente, porque cada uma vai ter uma forma de lidar com aquilo ali, um vai ganhar mais, outro vai ganhar menos e o outro vai ficar parado, estagnado no que está. Isso é o que diz a parábola dos talentos aqui nesse próprio capítulo 16. Então, quando Jesus, se ele condenasse a riqueza, ele também estaria condenando o trabalho, porque é através do trabalho que nós adquirimos os nossos bens materiais, né? E esse trabalho é que vai, se Jesus condenasse a riqueza e condenasse o trabalho, isso iria promover o quê? Um retrocesso no progresso, né? E isso iria contra a lei divina, que é a lei de progresso. Então, que a gente possa entender que essa riqueza ela é necessária no mundo, assim como a pobreza também é necessária, não é? São provas que nós temos que passar de acordo com as nossas necessidades evolutivas, de acordo com o nosso nível evolutivo, de acordo com aquilo que nós precisamos passar para aprender aquilo que precisamos aprender. Alguns já foram ricos, hoje estão na condição menos favorável, outros que agora possam estar numa condição mais favorável, numa próxima encarnação pode vir numa condição menos favorável. Então é isso que acontece porque vai depender da nossa necessidade evolutiva. Todos nós vamos ter que experimentar os dois lados, a prova da riqueza e a prova da pobreza, para que a gente possa ir adquirindo os atributos necessários e os valores morais necessários inerentes ao nosso espírito, para que possam nos ajudar no nosso progresso moral e espiritual. E aí Kardec ele vai ressaltar nesse item 7 do capítulo 16 a importância do trabalho na melhoria material, né, do planeta Terra, do nosso planeta, que vai proporcionar o quê? Condições melhores de moradia aos homens, que vai desenvolver meios de produção, que vai provocar um interrelacionamento entre os povos, né? Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, a internet, né?
O celular, o telefone. Como hoje isso é uma evolução maravilhosa para nós, né? A gente poder se comunicar, quem está em outro país, do outro lado do mundo, a gente passar uma mensagem, passar um WhatsApp, fazer uma ligação, passar um e-mail. Como é bom a gente encurtar essa distância e promover essa inter-relação entre povos diferentes, culturas diferentes, que vivem contextos diferentes, mas que todos, como irmãos, filhos de um mesmo pai, possuímos necessidades evolutivas, cada um dentro do seu contexto, com o seu papel, com a sua missão e com a sua importância dentro do seu contexto. Então, e aprendendo a lidar com essas diferenças, porque isso é que é a riqueza do mundo que a gente vive, e a gente saber que somos diferentes, né? Mas que somos também muito parecidos em muitas coisas, e que todos nós estamos no mesmo barco, necessitando da evolução, do progresso moral, do progresso espiritual, e buscando de acordo, cada um de acordo com o seu contexto e com a sua necessidade, e cada um respeitando essa diversidade e essa diferença. Isso é que é a beleza, né? A riqueza da nossa vida, da nossa convivência uns com os outros. E aí a riqueza, ela também serve para quê? O desenvolvimento da ciência, né? O que seria de nós agora, né, para poder desenvolver uma vacina contra a Covid-19 se não fosse a riqueza? A riqueza que vai promover, né, o dinheiro que vai promover essas pesquisas, é que vai trazer essa vacina para nós aí no futuro bem próximo, acredito eu, né? Com certeza estaremos aí. E não só a cura e a vacina para o Covid, mas também para tantas outras doenças que ainda estão aí no meio entre nós, né? E remédios e tantos outros, tantas outras tecnologias que a riqueza proporciona para nós, né? O encontro, a descoberta de medicamentos, de vacinas e de exames e tantas outras coisas que propiciam para que a gente possa descobrir os nossos problemas e nos cuidar e ir cuidando, né, uns dos outros. Produzir, o trabalho, ele também produz a riqueza, como a gente já falou aqui. E ele também vem desenvolvendo em tudo isso a inteligência, que está concentrada a princípio mais na satisfação das nossas necessidades materiais, mas que é necessária também para a satisfação das nossas necessidades espirituais. A gente vai evoluir, mas para a gente evoluir a gente tem que ter conhecimento. A gente precisa do desenvolvimento intelectual, da inteligência. Então, a inteligência, o trabalho, ele gera a inteligência, e a inteligência também é uma forma de riqueza para nós, né? Também é uma forma da gente evoluir espiritualmente, porque ela está ligada a essa parte dos nossos valores espirituais. Porque através da inteligência a gente vai adquirindo as verdades morais. Quando a gente pega o Evangelho, quando a gente pega os livros da obra de Kardec, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a gente está lendo, a gente está compreendendo, a gente está estudando, a gente está avançando no nosso conhecimento em relação ao que é o espiritismo, aos princípios básicos do espiritismo, e a gente vai avançando também em relação ao que é a mediunidade, compreendendo melhor. Afinal de contas, somos médiuns, estamos aqui todos, né, passando por esse dom que Deus nos deu, que é a mediunidade, e a partir do momento que a gente começa a conhecer melhor os ensinamentos do Cristo, as leis que regem esse mundo, as leis divinas, a gente vai compreender melhor tudo aquilo que nos acontece, e vai ser mais fácil da gente compreender melhor o mundo que a gente vive, quem a gente é, por que a gente está aqui, o que é que a gente está fazendo aqui, e a gente vai descobrir que nós não estamos aqui a passeio, que nós não viemos para um parque de diversões, que nós não estamos aqui, vamos usufruir só das coisas boas que a riqueza tem nos oferecer. Nós temos compromissos e responsabilidades assumidos antes de reencarnar. E esses compromissos e essas responsabilidades precisam ser postos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, de forma consciente. Precisamos nos comportar e saber, antes de tudo, que somos espíritos.
E quando a gente tem essa consciência de que somos espíritos, fica muito mais fácil a gente lidar com determinadas situações e com determinadas realidades. Então, a riqueza é uma prova tanto quanto a pobreza. Mas a gente não deve se deixar levar só pelas coisas, pelo fascínio que a riqueza exerce sobre nós. Nós temos compromissos e missão. Se nós estamos aqui enquanto espíritos encarnados e viemos com essa responsabilidade de ter a riqueza em nossas mãos, é porque nós temos a capacidade, Deus está nos confiando aquela riqueza para que a gente possa ajudar vários que nos cercam e que nos seguem. Então, com certeza, e não é só com a nossa riqueza material, com a nossa inteligência também, como eu acabei de falar, que é também uma riqueza que nós temos. A riqueza é, portanto, um fator de progresso, sem a qual não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas, nem tecnologia. Então, a riqueza ela é necessária por conta disso. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso intelectual. Ela pode não ser uma causa imediata do nosso progresso moral, mas ela é, com certeza, um poderoso elemento para o nosso progresso intelectual. E quando a gente progride intelectualmente falando, a gente está caminhando para o nosso progresso moral também, né? Porque a gente vai adquirindo conhecimento e quando a gente vai adquirindo conhecimento, a gente também vai vendo qual o uso que a gente vai fazer desse conhecimento, né? A gente conhece tantos cientistas, tantas pessoas que caminham no caminho da vaidade, né? Que às vezes se acham até mais poderosos do que Deus. Os cientistas, né, que fazem descobertas, às vezes querem ser mais do que Deus, se acham no direito de até julgar ou de criticar as obras divinas ou a religião, ou seja lá o que for. Mas isso é por conta da falta de humildade, é por conta do orgulho e do egoísmo que faz parte de todos nós. Todos nós ainda nos deixamos levar muito pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. Então ainda são arestas que precisamos aparar em nós. Ainda precisamos nos lapidar em relação a esses três pilares: o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Precisamos ainda nos tornar pessoas mais simples, mais humildes, pensar mais no outro, dedicar mais tempo ao outro, a ouvir o outro, a perceber o outro. Gerenciar o meu tempo, a minha inteligência e a minha riqueza em favor daqueles que necessitam, daqueles que precisam. Exercendo o bem, sendo bondoso, generoso e caridoso com todos aqueles que me seguem e com todos aqueles que estão ao meu redor. Se Deus me confia uma riqueza é porque Ele sabe que eu tenho capacidade para gerenciar essa riqueza da melhor forma que eu puder. Então, eu preciso ter essa consciência desse compromisso assumido e buscar o caminho certo, pedindo a Deus sempre sabedoria, discernimento, para me mostrar o que deve ser feito, para que eu não caia na tentação das paixões e dos prazeres que essa riqueza exerce sobre mim, que o conhecimento muitas vezes também exerce. Porque às vezes as pessoas vão estudando, aí acham que porque tem mestrado, doutorado, é PhD, se especializou nisso, naquilo, aquilo outro, e aí começa a se deixar levar pela vaidade e às vezes perde o foco daquilo que realmente interessa. O conhecimento nos chega para que a gente também possa administrá-lo com sabedoria, para que a gente possa dar a mão àqueles que estão um pouco mais atrás do que nós, para que eles possam caminhar um pouquinho conosco, para que eles possam evoluir um pouco mais rápido. E aí as provas da riqueza e da miséria, lá voltando, né, as questões lá do Livro dos Espíritos, a questão do 814, 815 e 816. Depois vocês peguem o Livro dos Espíritos e vão lá conferir essas questões. Deus concedeu a riqueza e o poder a uns e a miséria a outros para testá-los de maneiras diferentes, né? Então somos testados de maneiras diferentes. Um na abundância e outro na escassez, vamos dizer assim. A pobreza, na questão 815, ele fala que pobreza e a riqueza são provas difíceis. Tanto uma como outra são provas difíceis. Uma provoca queixas contra a providência divina e a outra induz aos excessos. Então, quem é pobre geralmente se queixa da situação que vive. E quem é rico se deixa levar pelos excessos.
Na questão 816 ele coloca: o rico, mesmo sujeito a maiores tentações, tem mais facilidade de fazer o bem, o que nem sempre acontece. Então o rico, por ter a riqueza, os bens materiais, ele tem mais facilidade de fazer o bem, o que nem sempre acontece. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim: quando eu for rico eu vou fazer isso, eu vou ajudar, eu vou fazer, vou acontecer. Agora, nesse exato momento, o que é que a gente está fazendo com a riqueza que Deus deu a gente? Deus pode não ter dado a riqueza material, mas nos deu a riqueza da inteligência, do conhecimento, do nosso tempo, da nossa bondade, do nosso amor, do nosso carinho, que a gente pode doar em favor dos outros também. Quando a gente fala, a gente está aqui trabalhando em cima mais da riqueza material, porque o Evangelho nos faz refletir sobre a necessidade da riqueza material. Mas nós somos ricos de amor, de carinho, de afeto, de atenção. Nós somos ricos de bondade em nossos corações, né? Nós podemos fazer tudo isso em favor daqueles que necessitam. E muitas vezes nos negamos a fazer isso. Muitas vezes não queremos doar a nossa riqueza, que é o nosso tempo, né? Que é o nosso conhecimento, em favor dos outros. Buscando trazer essas outras pessoas que às vezes precisam de nós, às vezes até dependem de nós, se espelham em nós. Nós às vezes somos referências para tantas pessoas e precisamos trazer essas pessoas para que elas possam caminhar um pouco mais próximo de nós. E quando eu digo mais próximo de nós, eu digo aqueles que estão mais à frente, um pouco mais evoluídos, no nível evolutivo um pouco mais à frente. Mas nada impede que esses que estão mais atrasados, quando despertarem, caminhem mais rápido do que nós e nos ultrapassem nessa jornada evolutiva e passem pela gente, e nos deixem para trás. Então que a gente possa refletir sobre essas riquezas e o que é que nós estamos fazendo dessas riquezas na nossa vida, do tempo que Deus nos dá, do conhecimento, a capacidade que temos de ler, de escrever, de trabalhar. O que é que nós estamos fazendo da riqueza que nós temos nesse momento de conviver com a nossa família? Isso é uma riqueza. Isso é uma riqueza para todos nós, a oportunidade de estarmos dentro de casa, convivendo com maridos, esposas, filhos, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, seja lá quem esteja no mesmo lar, mas estamos tendo a riqueza nesse momento desse convívio. E nesse momento a maior riqueza para nós é saber aproveitar esse convívio para aparar aquelas arestas que estão precisando ser aparadas, para exercer mais o amor, a bondade, a caridade, a paciência, a tolerância, a resignação. Então, tudo isso são riquezas que precisam ser exercitadas por nós. Mas os bens materiais não podem ser vistos como um mal em si mesmo. Precisamos deles para manter também o nosso corpo, que também é material. Precisamos dele para conseguir condições dignas de vida. Aqueles que amealharam grandes quantidades de bens materiais podem, neste sentido, produzir muito em favor dos menos favorecidos. O que se exige é a sabedoria para utilizar a riqueza. Então, aqueles que amealharam grandes quantidades de bens materiais podem, neste sentido, produzir muito em favor dos menos favorecidos. O que se exige é a sabedoria para utilizar a riqueza. Então precisamos ser sábios, precisamos ter sabedoria de utilizar a nossa riqueza material e todas essas outras riquezas que eu acabei de falar. A riqueza do nosso tempo, do nosso conhecimento, da nossa inteligência, a riqueza do amor, da bondade, da caridade, da generosidade que faz parte de cada um de nós. O dinheiro, ele é capaz de abrir uma imensidão de portas, né? E aí eu não sei como é que está meu tempo. Então eu vou ler aqui uma parte. Eu trouxe aqui hoje um artigo. Vocês depois podem pegar, está disponível na internet, não é difícil de achar. Um artigo do jornal A Folha de São Paulo, de 20 de setembro de 2003, que foi escrito por um jornalista chamado Luciano Mendes de Almeida. O artigo dele, ele intitula A Mágica dos Pequenos Gestos. E eu trouxe esse artigo para que a gente possa perceber como ele tem tudo a ver com o que está sendo dito aqui hoje. E aí ele começa: a mágica dos pequenos gestos. Esperamos todos grandes mudanças, e com razão.
Mas enquanto não acontecem, temos de perceber o sofrimento dos milhões de brasileiros que carecem do necessário à vida. São múltiplas as causas. O que mais preocupa é o alto índice de desemprego. É um drama, aliás, que atinge os vários níveis da sociedade em quase todos os países. A falta de trabalho acarreta o empobrecimento cada vez maior e acaba gerando a mendicância, o desespero e, infelizmente, o incremento do narcotráfico e de outras pseudo-soluções que degradam a pessoa humana. E agora, nesse momento de pandemia, o que é que a gente vê? Ao invés das pessoas estarem diminuindo o valor dos alimentos, do álcool gel, dos medicamentos, o que é que acontece? Estão aumentando, né? Onde é que está a nossa caridade? Né? Onde é que está o exercício aí para a gente deixar um pouco o egoísmo de lado, né? O orgulho um pouco de lado? Então, nesse momento, nós precisamos exercitar isso. Então, é o momento da gente estar pensando no outro. Então, eu preciso pensar naquele que não tem como comprar um remédio que custa R$9 e por conta da pandemia o remédio está de R$40. Então, eu preciso pensar naqueles que não vão ter R$40 para comprar, mas que têm condição de ter os R$9 para comprar. Nos últimos meses, como fruto de um sistema que aumentou a desigualdade social e a exclusão, tem havido graves restrições para a economia familiar que afetam não só os mais pobres, mas até os que tinham alcançado um certo equilíbrio entre salários e custo de vida. São fatores significativos do desequilíbrio na economia familiar, o aumento do preço do botijão de gás, da conta de luz, do arroz, do feijão, dos remédios, dos transportes e a enorme perda de poder aquisitivo do salário mínimo. Isso vem acarretando a contenção de gastos, o atraso nos pagamentos e perda progressiva da alegria contagiante do nosso povo. Né? A pandemia também agora está causando isso. Esse é um texto de 2003, mas bem atual. E tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui hoje. Sabemos que nossos dirigentes estão se empenhando para resolver os problemas complexos que até hoje permanecem sem a devida solução. Além dos desacertos internos do país, há inúmeras pressões e dependências internacionais que agravam ainda mais a situação. Temos de reconhecer que várias iniciativas têm sido empreendidas. Basta recordar a série de medidas para suportar a miséria, a fome, acelerar a alfabetização e oferecer incentivo aos pequenos agricultores. Acalentamos a esperança de ver em breve o efeito de vários programas. Isso requer, porém, a difícil conjugação de esforços entre os dirigentes em nível municipal, estadual e a União, e as demais forças vivas da sociedade para promover políticas adequadas. Temos muito que progredir no reto discernimento das metas e na articulação de esforços para atender o quanto antes a expectativa do povo. Então, o que é que ele já estava falando aqui lá em 2003? Né? A união entre município, estado e a União. E as pessoas que fazem parte da sociedade e nós que fazemos parte da sociedade de modo geral. E agora vem a parte mais importante. Há, no entanto, uma cooperação pessoal, familiar e comunitária que é fundamental e não pode faltar para o encaminhamento de uma solução definitiva do problema da desigualdade e da injustiça social. Trata-se de uma atitude interior de cada pessoa, na compreensão das exigências da cidadania e mais ainda da fraternidade cristã. É o compromisso com a promoção dos outros, compromisso com a promoção do outro. Precisamos vencer o individualismo doentio e a busca de vantagens só para os próprios familiares e amigos e abrir-nos a uma atitude humanitária que se estenda a todos, a começar pelos mais necessitados. O exemplo das primeiras comunidades cristãs leva-nos a descobrir a alegria da partilha fraterna, a fim de que ninguém passe necessidade. Aqui entra em cena a mágica dos pequenos gestos de solidariedade. Se cada um de nós souber partilhar com os outros o que recebemos de Deus, não faltará nada para ninguém. São gestos modestos e discretos de auxílio ao próximo.
Quem tem mais, partilhe mais. Quem tem menos, partilha menos, mas também partilha. A mágica não está apenas na rápida e maravilhosa multiplicação do atendimento às necessidades, mas na progressiva transformação do nosso modo de agir. Vamos então aprender que a solução dos graves problemas sociais começa pela conversão das nossas atitudes. A sociedade, já nesta terra, será não só justa, mas feliz. E isto é o que Jesus Cristo nos ensinou, e está lá em Atos 20:35. A alegria maior é a de quem dá. Então a maior alegria é de quem dá, é de quem faz o bem pelo outro, é de quem faz algo pelo outro. Eu achei esse artigo bem atual, interessante, tudo a ver com o tema dessa noite, com o que a gente está falando aqui, né? Achei que ele foi muito sábio nas palavras dele, vocês podem pegar depois aí disponível na internet, né? A mágica dos pequenos gestos. Vocês vão achar lá com facilidade, vão poder ler o documento na íntegra. E aí o que é que a gente percebe? Que os bens que possuímos não nos pertencem, são apenas empréstimos que Deus nos concede para com eles realizarmos o bem em favor da humanidade. Então nada nos pertence, nem mesmo o nosso corpo, a gente não vai levar nada. Não é fácil pensar nos outros quando temos em excesso. Aliás, nunca achamos que temos muito. Sempre queremos mais. O outro na miséria, na exclusão, quase sempre fica esperando. Como a passagem do camelo pela agulha é tormentosa. Poucos são os ricos que despertam para esta realidade. Poucos são, ademais, os que se consideram ricos. Destes é insignificante o número daqueles que se propõem a trabalhar no sentido de minorar a desgraça alheia. Daí porque poucos são também os que alcançam o reino, como dizia Jesus. É preciso despertar e descobrir nossas riquezas, que são muitas, e a partir delas espalhar bênçãos, aprendendo a repartir. Quando todos vestirem esse pensamento e trabalharem nesse sentido, teremos sem sombra de dúvida exterminado a miséria e o sofrimento na face da terra. E aí a gente vai terminando aqui. Rico, dá do que te sobra, dá um pouco do que te é necessário, porquanto do que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Assim, os que veem a riqueza como instrumento de progresso material na terra, em a usando como tal, mas com despreendimento, com critério, com bom senso, como algo necessário ao bem-estar de muitos, podem também usá-la no seu desenvolvimento das qualidades morais, tornando-se mais generoso, mais solidário, mais fraterno, proporcionando aos demais meios de trabalho, de estudo, de desenvolvimento do amor, da bondade e da caridade em relação ao próximo. E aí, com essas palavras, a gente vai encerrando a nossa mensagem de hoje, lembrando do tema da próxima semana, do capítulo 24, não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire, o item 8, não ir aos gentios. E a gente vai nesse momento encerrando, agradecendo a paciência de todos, a colaboração de todos, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a espiritualidade maior, aos nossos mentores, anjos guardiões, espíritos que nos auxiliam, que nos acompanham na nossa jornada evolutiva, agradecendo a oportunidade de aprendizado nesse momento. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muita paz a todos. Tchau. Apareceu. Tu falou que faltava 5 minutos. Ah, então foi ótimo. Ficou bom. Deu 46 minutos.